o ser humano rejeita. Aleluia! Mas Deus olhou para Davi e achou em Davi homem segundo o seu coração. Aleluia! Nós vamos ver que Davi, em toda a sua trajetória, Davi ele passa por 3 unções. E quando Davi era ainda muito jovem, a Bíblia diz que Deus ele agora envia Samuel para ungir Davi, rei de Israel. Aleluia! Davi ainda muito moço, muito jovem. E Davi agora ele vai ser ungido a rei de Israel. Só que o tempo passa, Samuel, ele unge a Davi pela ordenança de Deus. Só que Davi leva ainda um tempo para que a promessa de Deus se cumpra em sua vida. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus fala conosco e nós queremos que o milagre, que a resposta de Deus vem imediato. Mas não é desta maneira. Às vezes Deus fala conosco, mas às vezes tem um tempo de preparo. Tem um tempo certo de Deus cumprir os seus propósitos em nossas vidas. E a Bíblia diz que passa um tempo. E Deus agora, ele começa a trabalhar na vida deste homem. E Davi, ele começa a reinar primeiro em Hebrom. A Bíblia vai dizer que Davi, ele reinou em Hebrom 7 anos e meio. Ele começa lá em Hebrom sobre a nação de Judá. Ele passa um período reinando sobre a vida daquele povo. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um propósito maior sobre a vida de Davi. Nós podemos entender, irmãos, que nós temos um chamado. E nós precisamos ficar debaixo do chamado de Deus. Nós precisamos ficar atento àquilo que Deus nos falou. Porque é o que Deus fala conosco. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Davi, ele reina por um período em Hebrom. Só que passa um tempo, Saul morre. E a Bíblia diz que o tempo se passa. E ele agora, os anciões de Israel, vão procurar Davi. E aí eles vão lembrar Davi. Eles vão dar a Davi uma palavra de encorajamento. E Davi agora, ele começa a reinar sobre Israel, sobre toda a casa de Israel. E nós entendemos que Davi, ele reina sobre Israel, mas Davi era um homem que agradava o coração de Deus. Davi era um homem que ele fazia a vontade de Deus, ele tinha crédito com o Senhor, porque ele tinha intimidade. Era porque ele era perfeito? Não. Assim como eu e você, nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui todos os dias buscando a perfeição em Deus. Porque só Ele nos ajuda a vencer. Aleluia! É só o Senhor Jesus Cristo que nos ajuda a vencer as lutas, batalhas do dia a dia. E a Bíblia diz que Israel, Deus ali concede mais filhos e filhas a Davi. E agora, como todos sabem, quando a mulher está gestante, a preocupação do pai e da mãe, primeiramente em sua mente vem: qual vai ser o nome que eu vou dar ao meu filho? Será como minha filha vai ser chamada? A preocupação de Davi agora começa. E o primeiro nome que Davi coloca é Elisama. Tem um tempo que Deus tem falado comigo com essa palavra. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Elisama significa Deus ouve. Eu quero dizer para mim e para você que o que mais Deus ele quer ouvir de nós é o nosso clamor. Muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e nós queremos somente pedir. Mas o que Deus está interessado é na nossa súplica, é no nosso clamor, é na nossa adoração. Deus ele se agrada quando você chega na casa dele, dobra o seu joelho e agradece a
Se você está aqui é porque o Senhor é bom. Se você está respirando é porque o Senhor é bom. Aprenda a ser grato. E é o que Deus quer ouvir de nós, é o nosso clamor, a nossa adoração. Às vezes nós adoramos tantas coisas e esquecemos de adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes, como ser humano, nós falhamos muito. Porque Deus não exige muita coisa de nós. Deus exige que você seja humilde. Se prostre diante da presença dEle, com súplica e adoração. A Bíblia diz que eles amam. Significa Deus ouve. Você sabe por que muitas pessoas têm perecido? Porque esquece de clamar a Deus. Porque esquece de falar para Deus o seu problema. Eu canso de dizer isso aqui, tem pessoas que contam o seu problema para todo mundo. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado e Ele está pronto a ouvir a sua súplica e a sua adoração. E quando Davi, ele coloca este nome, ele ama. Ele entende que todo tempo que ele dobrava os seus joelhos e clamava ao Senhor, Deus ouvia a sua adoração e a sua súplica. Deus, Ele não aguenta ver um coração quebrantado diante da tua presença. Deus, Ele está com o ouvido atento para ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não possa ouvir o nosso clamor. A quem você tem clamado, a quem você tem colocado a sua dificuldade? Nas mãos de quem estão os seus problemas? Nas mãos de quem você tem confiado a sua vida? Porque muitas das vezes, como ser humano, nós falhamos, entregamos a nossa vida para todo mundo e esquecemos de entregar para o Senhor. Ele ouve e Ele atende a sua súplica. Deus, Ele é fiel, igreja. Deus, todo tempo, Ele é fiel. Às vezes nós que falhamos com Ele. Porque foi como o pastor falou aqui. Às vezes nós não somos, irmãos, agradecidos a Deus. Às vezes pedimos, mas não sabemos pedir. Não pedimos com sabedoria ao Senhor. E Deus, Ele quer ouvir. Deus, os ouvidos dele estão atentos para ouvir a minha e a sua adoração. Vamos clamar enquanto ainda há tempo. Vamos buscar enquanto ainda há tempo. Porque Ele está disposto a nos ouvir e atender as suas orações. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele tem mais um filho. E este filho agora vai se chamar Eliada. E Eliada significa Deus conhece. Eita Deus maravilhoso. Eu posso não conhecer a sua vida. Eu posso não te conhecer, mas o nosso Deus, Ele conhece. A palavra dele diz que Deus, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Deus, antes de você colocar uma palavra na sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Antes de você colocar um propósito em seu coração, Deus, Ele já sabe. Porque Deus, Ele te conhece. Deus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Deus, Ele conhece o que você está aqui nesta noite buscando. Talvez você chegou aqui triste. Talvez você chegou aqui cabisbaixo. Talvez você chegou aqui cheio de problemas, se perguntando, meu Deus, como vai ser? Ei, deixa eu te falar um negócio, você ser
te conhece, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os seus problemas, Ele conhece a sua petição, Ele conhece o que você vem buscar aqui nesta noite. Olha o que ele vai dizer em Jeremias, antes ainda que eu te formasse dentro do ventre, eu já te conhecia. Que Deus é esse? Nós somos tão pequenos diante deste Deus tão grande. Nós somos faísca diante deste Deus poderoso. Às vezes nós queremos questionar a Deus